Olá! A gente já parou para pensar no que de fato conecta uma rede à internet global? Pois é, hoje vamos mergulhar na espinha dorsal dessa conexão, os roteadores de borda. Faremos uma análise técnica bem detalhada, comparando três gigantes, Cisco, Huawei e Microtik, para desvendar as arquiteturas e o papel estratégico que eles têm nas redes de hoje em dia. Mas antes de começar, um ponto super importante. Todo este material tem um propósito puramente educacional, tá bom? O nosso objetivo aqui é fazer uma análise técnica das arquiteturas de rede. É só para compartilhar conhecimento mesmo, sem nenhuma intenção de infringir qualquer tipo de normativa. O nosso caminho aqui vai ser bem lógico. Primeiro, a gente vai entender a anatomia de um roteador de borda. Depois, vamos conhecer os competidores, comparar a performance deles, dar uma olhada nos desafios do dia a dia da operação e, no fim, ver como tomar a melhor decisão estratégica. Vamos nessa? Certo, então vamos começar pela base. Antes de colocar esses gigantes lado a lado, é fundamental entender, afinal, o que exatamente faz um roteador de borda? Quais são as suas funções essenciais? Pensa no roteador de borda como se fosse o cérebro da rede, equilibrando três tarefas críticas. A primeira é a comutação, que usa hardware dedicado, como o ASICs, para processar pacotes numa velocidade absurda. A segunda é o roteamento externo, via BGP, que basicamente gerencia o mapa da internet inteira. E a terceira são os serviços para os assinantes, como a tradução de IPs em massa via CGNet, que é vital para a gente lidar com a falta de endereços IPv4. Ok, com a base bem estabelecida, vamos conhecer os protagonistas da nossa análise. Temos três competidores que representam filosofias e abordagens de mercado bem diferentes: Cisco, Huawei e Microtik. A Cisco, com a sua série ASR9000, é o padrão estabelecido, sabe? É o nome que vem à mente para redes de missão crítica. O foco deles é um só: confiabilidade absoluta. A arquitetura é toda modular, rodando o sistema iOS XR, que é um tanque de guerra. E o grande destaque aqui é a capacidade de failover, com perda zero de pacotes. Isso é essencial para operadoras gigantes e grandes data centers. Aí na outra ponta temos a Huawei com o NetEngine 8000. Este aqui é um competidor de altíssima densidade, pensado para provedores de internet que estão crescendo rápido. Ele busca aquele equilíbrio perfeito entre performance e funcionalidades, oferecendo uma capacidade de 2.4 terabits por segundo e suporte nativo a protocolos modernos como o SRv6. É a escolha para quem precisa de fôlego para escalar. E por último, mas não menos importante, a Microtik com a série CCR. Essa é a opção ágil, com um custo-benefício que é difícil de bater. O foco aqui é o retorno rápido do investimento. A abordagem é centrada em CPU, mas o router OS 7 foi revolucionário, trazendo aceleração de hardware que coloca a Microtik como um competidor muito sério, principalmente para provedores regionais. Para ter uma ideia, a tabela BGP global carrega em segundos. Jogadores apresentados. Agora é hora do confronto direto. Vamos analisar as arquiteturas e, o mais importante, a capacidade bruta de cada um de encaminhar dados. Agora, o que é muito interessante nesse slide é como a filosofia de cada fabricante fica escancarada. A Cisco aposta num perfil de altíssimo custo e modularidade total. A Microtik está no extremo oposto, baixo custo, chassi compacto e sem redundância. E a Huawei se posiciona bem no meio, com uma plataforma modular, um custo de moderado para alto, mas com um retorno sobre o investimento excelente para quem está em fase de expansão. Esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra a diferença de performance de uma forma brutal. Cisco e Huawei operam na escala de terabits por segundo. Isso acontece por causa do uso de hardware dedicado, como ASICs e NPUs, que garantem que não vai ter gargalo. Já a Microtik opera na escala de gigabits. É uma diferença monumental que define bem o campo de jogo de cada um. Mas performance bruta não conta a história inteira, né? Agora, vamos mergulhar nos desafios operacionais do mundo real, aqueles que as operadoras enfrentam todo santo dia. BGP, CGNAT e, claro, segurança. O desafio do BGP Full Routing é um monstro. Gerenciar mais de 900 mil prefixos IPv4 exige uma quantidade colossal de memória e uma convergência ultra rápida. E aqui a gente vê performances bem diferentes. O Huawei NE8000 suporta milhões de rotas, enquanto a Microtik, com o router OS V7, consegue uma proeza, que é carregar a tabela em pouquíssimos segundos, uma melhoria notável. Outro grande vilão operacional é o CGNAT, a tradução de IPs em massa. Em soluções que dependem só de software,
Isso pode facilmente levar a CPU a 100%, causando lentidão e até queda de conexão. A solução de nível de operadora, a Carrier Grade, que a gente vê em plataformas como o SR9000 e o NE8000, usa hardware dedicado só para isso, suportando taxas altíssimas sem sobrecarregar o sistema. E, claro, segurança. 3 técnicas são simplesmente essenciais na fronteira da rede. A iniciativa MANS, para validar rotas e evitar incidentes. O RPKI, que valida com criptografia a origem das rotas para impedir sequestros de prefixos. E os filtros Bogon, para descartar tráfego ilegítimo antes mesmo que ele entre na rede. Para garantir que a operação nunca pare, a gente chega no conceito de resiliência Carrier Class. Isso se resume a 2 coisas bem simples: independência operacional, ou seja, separar o cérebro, plano de controle, da força bruta, plano de dados, e redundância de hardware, com fontes e processadores em dobro. O objetivo é muito claro: uma única falha não pode de jeito nenhum parar o tráfego dos clientes. E assim, a gente chega ao momento da decisão. E a pergunta-chave aqui não é qual é o melhor roteador, mas sim qual é o ativo certo para cada cenário. Vamos ver como fazer essa escolha estratégica. Então, o ponto crucial é este aqui. Essa matriz de decisão coloca tudo em perspectiva. A MacroTik é imbatível para o começo de uma operação, com baixo custo de aquisição. A Cisco é a fortaleza impenetrável para data centers e operações de missão crítica extrema. E a Huawei? A Huawei se posiciona ali no ponto de inflexão, o famoso sweet spot, oferecendo uma escalabilidade massiva para o provedor que está em pleno crescimento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Pensando em cada cenário, em cada realidade, qual desses ativos oferece o equilíbrio ideal entre o orçamento, a complexidade de hoje e, o mais importante, o crescimento futuro? A resposta a essa pergunta é o que realmente define a estratégia de engenharia de uma rede. Muito obrigada pela companhia